Então vamos aqui dar sequência à nossa playlist. Eu fico muito feliz em gravar essa playlist da semana de 1922 com a questão 948 do nosso livro. Olha só, Descobrimento é o tema é o título do poema. Já bati aqui o olho e vi, portanto, né, esse título do Mário de Andrade, como eu já havia anunciado, Poesias Completas, São Paulo, EDUSP, 1987, obviamente é o ano da edição, tá bom? Então vamos começar agora a análise do texto Descobrimento de Mário de Andrade, que diz o seguinte, ó. Abancado a escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves. Então, de fato, Mário de Andrade morou numa casa na rua Lopes Chaves. Tá? O pessoal de São Paulo tem a facilidade, né, de ir a essa rua, tirar uma foto lá se quiser, na casa de Mário de Andrade. Então, abancado a minha escrivaninha em São Paulo, na minha casa na rua Lopes Chaves, vocês podem ver, inclusive, a fachada da casa, né? Eu coloquei uma foto atual. De súbito, de sopetão, eu senti uma emoção, um friume por dentro, um frio na barriga. Ele tá lá, bancado, tranquilo, de boas, na escrivaninha dele, o intelectual, a gente subentende, né? Tá ali na escrivaninha lendo, escrevendo, na casa dele em São Paulo, e de súbito ele sente uma emoção, um friume por dentro. Eu fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim, né? O livro Palermo olhando para mim tem uma figura de linguagem raríssima, né? Uma figura de linguagem que pouca gente conhece, nunca vi sendo cobrada em prova. Eu coloquei aqui para a gente ver a hipálage da gramática aí do Rocha Lima, foi uma das primeiras gramáticas em que eu me dediquei aos estudos gramaticais. E aí quando eu vi esse livro Palermo olhando para mim, eu pensei, não, tem um quê de personificação, né? Porque o livro não é Palermo, mas mais do que o livro Palermo, eu fiquei na cabeça, tem uma figura de linguagem. Vou dar uma consultada para ver o nome dela. É hipálage, para você que é curioso, curiosa, ó. Hipálage consiste em atribuir-se uma palavra ao que pertence a outra da mesma frase. Então eu gosto muito da última aí para ilustrar. As tias fazendo as suas meias sonolentas. Não é a meia que é sonolenta, são as tias que ao fazer as meias estão sonolentas, né? Então, na verdade, quem ficou Palerma não foi o livro, foi ele que ficou meio estupefato. Tá? Então, hipálage, já valeu aí, né? Já valeu você que é curioso da língua ter visto aí esse vídeo, né, ter assistido a esse vídeo, que já aprendeu, quem é professor, até dizer, pô, nem lembrava dessa figura de linguagem, né? Muito professor que acompanha a gente aqui no canal, meu abraço, né, aos professores que seguem também a gente aqui e sempre estão consultando para poder também debater as questões com seus alunos. Então fiquei trêmulo, muito comovido com o livro Palermo olhando para mim. Então ele tomou um choque, né? Tomou um súbito ataque assim de descoberta, né? O título Descobrimento, né? Que vai remeter justamente ao descobrimento do Brasil de alguma forma, né? Mas não o descobrimento cabralino, mas o descobrimento dele, né? Que está descobrindo um outro Brasil que existe. Vale lembrar também aqui uma curiosidade que eu vou deixar registrada aqui nesse vídeo, é que eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de abril, tá? De 2022, ou seja, o dia de descobrimento. E essa questão vai ao ar numa data, 2 de maio, em que eu estarei na região norte, estarei em Manaus. Então eu achei que tem tudo a ver com esse clima também que eu estou vivendo. Então a bancada da escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de súbito senti um filme por dentro e fiquei trêmulo, muito comovido com o livro idiota olhando para mim. Não vê que eu me lembrei que lá no norte, meu Deus, pessoal de Manaus, deixei aí o recado, vou conhecer a cidade de vocês que eu não conheço. Não vê que eu me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, que ele está em São Paulo, né? Na escuridão ativa da noite que caiu. Então o poema, gente, funciona muito por contrastes, né? Esse intelectual que está em São Paulo, né, lendo, na casa dele, digamos, de alguma forma abrigado, protegido, ele se dá conta que lá na região norte, na escuridão ativa, um homem pálido, magro de cabelo escorrendo nos olhos, ou seja, um homem de origem que ele está aqui, né, estereotipando indígena, né? Depois de fazer uma pele com a borracha do dia, então é um seringueiro, né, que está fazendo a pele, é a pele de borracha, como se chama. Vou deixar aqui também em cima até um quadro de Portinari, Seringueiros, em que aparece o ofício do seringueiro. Dentro dessa proposta, tá, gente? Modernista de descoberta do Brasil. Tem tudo a ver com o modernismo de 22, de fato, que é um modernismo que resgata as temáticas ligadas à pátria. A gente já viu isso no próprio Mário de Andrade, né? E vai ver isso quando eu gravar aqui o episódio de Macunaíma, na Tarsila do Amaral, por exemplo, tá? Então existe essa preocupação com a pátria brasileira, o movimento Pau-Brasil que o Oswald de Andrade vai fundar, nesse resgate da nacionalidade. Tudo isso tem a ver com o modernismo de 22 demais. Então o homem pálido, magro, de cabelos escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou e está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu.
Então a revelação final do poema, né, esse descobrimento que ele faz de um outro que não é igual a ele, né, que não é intelectual, que não tem ali, portanto, até uma condição, talvez, né, melhor de vida, na escuridão ativa da noite que caiu. Esse homem diferente, trabalhador, é também brasileiro. Então, olha o que é que o Enem diz. Muita gente não entende bem o comando da questão, a questão fica com dificuldade. Eu botei aqui média, mas ela é média para alta, né? Porque muita gente não entende um detalhe do comando. O poema modernista de Mário de Andrade revisita o tema do nacionalismo de forma irônica. Esse de forma irônica é muito pesado. O Enem usou isso, exigiu muito do candidato, da candidata, compreender esse irônico. Porque o irônico, gente, diz respeito a essa constatação: como é que eu formo uma identidade nacional em um país tão grande, em um país tão diverso? Como é que eu, Mário de Andrade no caso, né, como é que eu, intelectual, protegido em minha casa, lendo, como é que eu vou formular um conceito de identidade que abranja todo esse território tão diverso que é o Brasil? Tá? Então, existe uma ironia aí com o conceito de nacionalidade. Então, eu posso dizer que o poema modernista revisita o tema do nacionalismo de forma irônica ao, né, expor essa impossibilidade de um padrão único de nacionalismo, né, ou de estereótipo de nacionalidade. Então veja, esse poema está referendando estereótipos étnicos e sociais ligados ao brasileiro nortista. Ele até que usa, né, um estereótipo, a gente pode dizer, étnico, né, o cabelo escorrido, que tem essa associação a um indígena, um estereótipo social, né, como se todo mundo na região norte fosse seringueiro, de fato, né, ligados ao brasileiro nortista. Então, isso tudo aqui, ó, de certa maneira, é verdade, né? A gente não pode anular. Mas não é isso que causa uma ironia no nacionalismo do poema, né? O nacionalismo do poema está contrastando esse estereótipo a outro estereótipo, digamos assim, que seria do brasileiro do Sudeste, do brasileiro do Sul, enfim. Então, muito perigosa a letra A, eu acredito, deixa aí para eu ter essa noção, já que PPL não existem, né, os dados, o INEP não divulga os dados, para eu saber se você chegou a esse item de fato pela letra A. Eu acho que muita gente pode dar uma marcada aí na letra A. Se você chegou aqui ao canal, provavelmente procurando essa questão, você deve ter aí a sua dúvida, tá? Então, não existe essa ironia ao referendar os estereótipos. Os estereótipos estão colocados em cena para justamente contrastar esse estereótipo ao estereótipo do brasileiro de outra região. Então, o nacionalismo é revisitado de forma irônica não porque ele referenda estereótipos, mas porque ele mostra esse abismo entre identidades brasileiras. Estou insistindo um pouco na letra A, porque eu acredito que muita gente poderia se pegar nela, tá? O poema idealiza a vida bucólica do norte do país como uma alternativa de brasilidade. Ó, toda errada. A gente pode dizer, se alguém marcou, não estou querendo, né, pegar pesado, mas o modernismo de 1922 não se caracteriza pela idealização nacional. Quem faz isso, por exemplo, foi o romantismo, que foi outro movimento nacionalista, mas que trouxe como caracterização, de fato, a idealização. Tá bom? Então, aí idealizar não vai ser a nossa opção, tá bom? E além do mais, ele não oferece isso como alternativa de brasilidade. Ele está colocando essa outra brasilidade como um contraponto. Como é que eu chego a um conceito? Então, problematiza a letra C, está muito agora, né, tranquila a nossa resolução, problematiza a relação entre distância geográfica e construção da nacionalidade. Como é que eu construo a nacionalidade com tantas discrepâncias? E esse é um tema que a gente vê, inclusive, também no Macunaíma, que sai da região norte e vai até São Paulo. Tá? E tem todo um choque cultural quando ele chega a São Paulo. Em alguma ocasião a gente debate aqui o Macunaíma, se der, né, nessa playlist A Semana de 1922, tá bom? Te convido mais uma vez a vê-la. Então, ele questiona a participação da cultura autóctone na formação da identidade nacional. Não, ele não está questionando a cultura nativa, ele nem fala do indígena em si, né? Ele não nomeia em si o indígena, já é um amazonense, a gente pode pensar um nortista, ou até um acreano, né? Porque esse poema, ele faz parte de um díptico, assim como minha questão, que é um díptico, né? Como eu vou falar nisso, é um quadro com duas telas, tá? Então, um quadro que tem dois pedaços. E esse poema, ele na verdade é a parte 1 de um poema, ou não, de dois textos acreanos. O Mário de Andrade batiza assim, dois textos acreanos. Então, essa primeira parte, né, poderia até associar ao indivíduo no Acre. Então, questiona a participação da cultura autóctone na formação da identidade nacional. Pelo contrário, o modernismo não está questionando isso, ele está trazendo a participação, assim como o romantismo trouxe também, do indivíduo autóctone nativo para a formação da identidade nacional. E letra E,
o Mário de Andrade, ou o poema, propalam uma inquietação desfavorável. Inquietação existe, né? Ele sente um friume na barriga e ele propala essa inquietação que é desfavorável quanto à aceitação das diferenças socioculturais. Aí não, né? Ele não é desfavorável às diferenças socioculturais. Tá difícil aqui ele fala. Pronto. Ave Maria, pronto, nada. Ele continua aqui 1-0 para a letra F. Finalmente, não é desfavorável, né? Ele assimila, ele incorpora, isso faz parte da própria poética do Mário de Andrade e também no modernismo 1. Tá? Então não é desfavorável a aceitação dessas diferenças socioculturais, mas pelo contrário, ele está abraçando e problematizando. Então acredito que ficou aí muito clara para você a resposta à letra C e eu te convido agora a assistir ao nosso segundo vídeo desse poema, que é a questão de 2016 PPL, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não vou dizer até a próxima semana não, porque a próxima semana é depois do outro vídeo. Beijo, até daqui a pouco com o próximo item. Valeu!